A Sucesso Bambuí FM apresenta Polícia em Notícia. Os fatos, os acontecimentos, as ocorrências policiais. Polícia em Notícia. Apresentação: Tenente Carlos. Tenente Carlos, então, presente nos estúdios da Rádio Sucesso. Muito bom dia para o senhor. Tenente Carlos, tudo bem? Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes da Rádio Sucesso. Tranquilo. Não tivemos muitas ocorrências, mas, mais uma vez, vamos fazer alguns esclarecimentos sobre um tema que, de certa forma, várias pessoas estão ligando para o quartel a respeito sobre a condução de ciclomotores. Certo? A Polícia Militar sempre fiscalizou. Só que, ultimamente, a gente tem visto que muitos comércios têm utilizado na venda desses veículos, ciclomotores. Ou seja, estão utilizando, talvez, até de uma má fé, não sei qual, não vou citar nome, falando que não cabe fiscalização. Então, vou estar esclarecendo que cabe fiscalização de trânsito. Vou até falar disso primeiro, né? Se tiver alguma pergunta, no decorrer do programa, a pessoa pode estar até fazendo. O ciclomotor é um veículo que está dentro do Código do CTB, o Código de Trânsito de 1997, não mudou nada, certo? Então, de acordo com o artigo 96 do Código de Trânsito Brasileiro, os veículos ficam contra a tração, contra a espécie, passageiros aí entra bicicletas, ciclomotores, é o item 2. A legislação insere ciclomotores no rol de veículos sujeitos à fiscalização, em vias abertas à circulação terrestre, em vias públicas. Então, o ciclomotor ele está sujeito à fiscalização. E o condutor tem que estar devidamente habilitado para tal. E a habilitação, que fala sobre a condução para ciclomotores, é o ACC, Autorização para Conduzir Ciclomotor, que tem inserido na Resolução 168/2004 e a 371 de 2010, do CONTRAN. Então, tem que ter a autorização para conduzir ciclomotor, certo? A condução para conduzir ciclomotor, ela aparentemente, ela tem os mesmos exigências de uma carteira de categoria A, B. Você tem que fazer o psicotécnico, tem que passar por um exame de legislação e a regra de circulação, a mesma coisa, certo? Então, acaba aqui sendo quase que a mesma coisa. Então, a resolução trata a respeito disso. O ciclomotor, para conduzir o ciclomotor, essas bicicletas motorizadas, no caso, o ciclomotor tem que estar equipado de equipamentos de obrigatório, como seta, farol, buzina, velocímetro. O condutor tem que estar usando o capacete, bem como o seu condutor. Ele tem que estar com equipamentos, não pode estar calçado de chinela e outras coisas mais. No que tange a fiscalização sobre esse tipo de veículo, está no artigo 120 e 130 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, as pessoas às vezes falam, na loja X ou na loja Y, falou que lá pode, que tem autorização. Não tem. O veículo está circulando em via terrestre, eles têm que estar devidamente licenciado, eles têm que ter placa, o que identifica na placa traseira, ele tem que ter um chassi com identificação, tem que ter um documento, ele está sujeito à fiscalização. Então, se alguém falar, eu emiti para uma pessoa que foi no quartel, uma declaração explicando para ela os embasamentos para que a Polícia Militar, eu até citei, que a Polícia Militar tem embasamento legal para estar fiscalizando os ciclomotores com base em vários itens que eu estou mencionando e especifiquei para ela na íntegra, certo? Eu não vou estar falando aqui para não delongar demais. Só deixando bem claro que quem tem ciclomotores, quem tem intenção de adquirir um, pode perfeitamente adquirir. Só que você tem que estar com o documento, portanto, todos os documentos obrigatórios de um veículo, de uma moto comum. Você tem que estar com habilitação, que é a autorização para conduzir ciclomotores. A categoria A, ela dá autorização para também conduzir o ciclomotor, só que o ACC não dá embasamento para conduzir, no caso, uma motocicleta. Então, as pessoas que, por um acaso, estiver com a intenção de adquirir, pode perfeitamente adquirir, mas tem que estar portando esses documentos, que é obrigatório. Muito bem. A Polícia Militar, lembrando, né, no caso aqui, no artigo 7º, item 6 do CTB, a Polícia Militar é o órgão competente dentro do Estado de Minas, de acordo nos estados da Federação, para estar fiscalizando e esse tipo de infração e estar tomando as providências. Tem uma pergunta sobre esse assunto? Deixa ela para o final? Pode falar agora. Já pode falar agora? O ensejo. Tá, muito bem. Um ouvinte perguntou aqui
Foi até no dia que o senhor estava falando sobre esse assunto, né, no programa anterior, só que não visualizei a pergunta a tempo. Mas ele gostaria de saber se quem tem a CNH categoria A pode conduzir ciclomotor em substituição à ACC. Pode, perfeitamente. A categoria A substitui, no caso, a autorização para conduzir ciclomotores. Só que, lembrando, né, que o condutor que tem, se alguém adquirir, no caso, ele tirar a ACC, não dá autorização para ele conduzir motocicleta, não. Certo? Tem uns limites de cilindradas. Certo? Então, quem tem a categoria A perfeitamente pode estar conduzindo perfeitamente o ciclomotor. Certo? Então, quanto a esse aspecto, se alguém tiver dúvida, pode estar procurando a gente no quartel. Se precisar de cozinhar a loja, aí fala que, não precisa não, tem um liminar no juiz, não sei, de qual local que autoriza. Não, nós temos embasamento, nós vamos fiscalizar embasado naquele que está no Código de Trânsito Brasileiro, que é a lei maior. Certo? Então, se alguém quiser entrar, entra que individualmente nós vamos tomar as providências de trânsito de acordo com a legislação. Já tomávamos e vão continuar tomando. Por que está divulgando agora? Porque as lojas, infelizmente, estão utilizando esse artifício, falar que nós não estamos fiscalizando, que não é obrigatório fiscalizar. É obrigatório, está devidamente documentado o veículo e o condutor tem que estar com a sua autorização para conduzir ciclomotor. Caso contrário, está ilegal, ele pode ser tomado as providências de trânsito de acordo com as normas. Certo? Ele pode estar inserido no artigo 232 do CTB, que é condução de veículos sem os documentos de porte obrigatório. Certo? Sobre a resenha aqui, depois se alguém tiver alguma pergunta no decorrer do programa, né? A resenha não é muito extensa, algumas poucas ocorrências que tivemos, então vamos estar citando aqui, alguém tiver alguma pergunta, a gente pode estar solucionando ao ouvinte. Também pode estar ligando para o 90, que tem um militar que pode estar atendendo e tirando qualquer dúvida. Pode estar me procurando também, assim, no decorrer do dia ou qualquer hora. No dia 20, a resenha, às 14h50, durante o policiamento na Avenida Armando Franco, os militares abordaram uma caminhonete Ford Ranger de cor prata, sendo detectado que a mesma não estava devidamente licenciada e o lacre da placa estava rompido. Foram feitas as notificações pertinentes e a motocicleta foi apreendida. O cabo Anderson e o soldado Glédio que atenderam essa ocorrência. Já no dia 21, às 7h10, os militares foram acionados na rua Lindolfo Chaves. Segundo o solicitante, ao abrir seu estabelecimento comercial, ele notou a falta de um botijão de gás, que estava vazio, estava em uma varanda, não havendo suspeita do delito. O sargento Camilo e o soldado Ferreira que atenderam esta ocorrência. Dia 21, 14h50, os militares foram acionados no povoado de Abacaxis, onde, segundo a vítima, a autora, que é sua vizinha, teria lhe difamado, dizendo o seguinte: você não respeita o marido dos outros e é uma vagabunda. São as palavras, segundo a vítima, que a autora teria falado contra ela. As partes foram orientadas e advertidas. O sargento Camilo e o soldado Ferreira que atenderam essa ocorrência. Às 18h, os militares foram acionados na rua Araguari. Segundo a vítima, o autor, que é seu pai, chegou em casa completamente embriagado, passando a perturbar o mesmo, não deixando que ele dormisse. E segundo a vítima, também tem um filho, que mora junto também no local, e estava vendo toda aquela cena. Os militares foram no local, onde o autor foi advertido, a situação contornada. É um senhor já mais de idade, mas foi advertido. O sargento Camilo e o soldado Ferreira que atenderam essa ocorrência. Já na data de hoje, né, 1h40, durante o policiamento preventivo na Praça Coronel Torres, os militares depararam com um indivíduo completamente embriagado, que estava colocando em risco a sua integridade, andando no meio da via, na frente dos veículos. E em dado momento ele chegou até a urinar no local público, colocando exposto seus órgãos genitais. Ele foi preso e conduzido para a delegacia, além de ele estar provocando escândalo e promovendo palavras de baixo calão. Cabo Anderson, soldado Glédio e soldado Gonçalves que atenderam esta ocorrência. Então a resenha foi só esta. Agora, se tiver algum ouvinte, tiver alguma dúvida, alguma pergunta, estamos à disposição. Ok, vamos a elas então. Um ouvinte gostaria de saber o que deve fazer. Seu esposo está com mandato de prisão decretado por falta de pagamento de pensão. E ela ficou sabendo o endereço dele. O que ela pode fazer? Se ela pode estar procurando a Polícia Civil, né? Ou propriamente a Polícia Militar, para que possa tomar qualquer tipo de providência. Muito bem. Vamos para a próxima. Um ouvinte diz que tem um vizinho que, como não tem nada de melhor para fazer, fica se preocupando com a vida dela.
falando em verdade sobre ela. Ela já o ignorou, não conversa com ele e ela trabalha o dia todo, só chega em casa à noite. O que ela pode estar fazendo? Qualquer perturbação, se ela está se sentindo perturbada, pode ser feita uma ocorrência de perturbação. Se ele está proferindo palavras que afetem a reputação dela, pode ser uma ocorrência de calúnia, de difamação, no caso em questão, né? Então depende de cada situação. Então ela pode estar acionando a polícia para o registro de uma ocorrência. O pessoal da Rua dos Quartéis quer saber qual providências eles podem tomar, porque nessa rua ficam alguns caminhões boiadeiros estacionados e ninguém suporta o mau cheiro, principalmente quando chove, porque eles abrem as portas da carroceria para a água escorrer pela rua, e os moradores é que têm que lavar a rua. No caso em questão, aqui pode estar procurando até a Polícia Militar para o registro, pode estar procurando a Vigilância Sanitária também para um registro e as pessoas serão notificadas. Muito bem. Então, uma pergunta aqui, vou passar pessoalmente para o senhor, eu acho que já se enquadra como uma denúncia aqui. Uma ouvinte pergunta, eu não tenho condição de comprar o bebê conforto para sair com meu filho. Eu saio só com a minha comadre, né, no carro da comadre dela. Ela pode ser prejudicada? Não, isso pode prejudicá-la? Ela falou a idade da criança? Porque o bebê... Não citou a idade. Cada caso é um caso. Vamos supor que a criança ainda está de cola, não consegue sentar. Aí o bebê conforto não é obrigatório, certo? A partir do momento que a criança consegue sentar, que é obrigatório o uso da cadeirinha. Um ouvinte disse que há cerca de 10 meses deixou a sua moto para conserto, né, e até hoje ela não foi entregue. Segundo ele, chegou lá no local, a moto, ele falou que ia tirar a moto de lá, a moto já estava desmontada, né, e até hoje não foi arrumada. Ele gostaria de saber se ele pode dar alguma queixa sobre isso. Quantos meses que ele citou aí? Uns 10 meses mais ou menos, que essa moto está para conserto. Mas se ele não estava sentindo falta, passou da hora, né? Esperou muito tempo, né? Esperou tempo demais, que evidentemente que poderia ter vindo isso mais antes, né? Bem tempo atrás, mas nunca é tarde para tomar uma providência. Certo? Ele pode estar solicitando registro, pode estar solicitando a Polícia Militar até para apoio, se ele quiser realmente retirar esse veículo do local. Certo. Chegou uma pergunta aqui também, um ouvinte que perguntou o seguinte, se a moto dele tem toda a documentação, né? Se for parada numa blitz, no caso ele não tem habilitação, né? Se ele for parado sem habilitação, outra pessoa pode estar retirando a moto? Pode, esse procedimento a gente adota, né? A partir do momento que a pessoa conduz um veículo, uma motocicleta, um veículo automotor de modo geral, ou ciclomotor, ele não coloca perigo de dano, ele não oferece perigo de dano, o veículo pode ser entregue para uma pessoa devidamente habilitada. A partir do momento que ele envolve no acidente, independente se ele deu causa ou não, ele deu um perigo de dano. Então ele aí toma as providências penais, administrativos, aí pode ser apreendido. No caso corriqueiro, ele está andando abordado, é apenas feita a notificação de trânsito e o veículo liberado para uma pessoa habilitada. Vamos finalizar aqui com um elogio que vem para vocês, né? Um ouvinte mandando os parabéns para os policiais pela educação e respeito pela população, e que continue dessa forma. Até é bom a gente estar ouvindo isso, acho que todo elogio é bom, a gente até orienta, assim, às vezes as pessoas, infelizmente, por causa de toda uma imagem de uma instituição, de uma empresa, né, ela acaba às vezes indo por terra. A gente pede desculpa se por algum momento algum policial isoladamente atende alguém, um cidadão, ou um ouvinte, quem quer que seja, às vezes de uma forma que não seria aquela devida, porque a orientação de todos, a gente tem normas, a gente tem instruções, e é passado para o militar sempre tratar as pessoas com polimento, com educação, dentro da legalidade. Mas uma instituição como a Polícia Militar, uma instituição de mais de 50 mil integrantes, é difícil você pautar todos, às vezes um ou outro, há alguns desvios. E a gente não pode generalizar uma instituição, toda uma classe, por causa de um ou dois. E assim segue também para outras instituições, que às vezes as pessoas falam, fulano de tal é isso, aquilo outro, denigre, né, toda uma instituição por causa de isoladamente alguns. Então a gente tem que tomar cuidado para que a gente não faça isso. A gente agradece esse ouvinte, a gente tenta sempre ficar o máximo atendendo a todas as exigências de acordo com aquilo que as pessoas querem, né? Um atendimento educado, dentro da legalidade. Ok, Tenente Carlos, um bom dia para o senhor, um bom final de semana e até o próximo programa. Muito obrigado pelas informações.
até segunda-feira e esperamos que tenhamos um bom fim de semana, que o pessoal possa se divertir, mas de maneira tranquila, sem excesso. Ok, se Deus quiser vai ser dessa forma. 10h25 na Sucesso FM. Você ouviu Polícia em Notícia. Oferecimento CEMIG, a melhor energia do Brasil.